A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, para que juntos possamos estar nos aprofundando nos estudos das Sagradas Escrituras. E é maravilhoso, porque hoje abordaremos um tema muito interessante e também imprescindível para todos nós. O assunto de hoje é sobre o arrebatamento. Parece uma coisa repetitiva, sempre estarmos frisando neste ponto, mas é algo também essencial para todos nós, sobretudo nesses dias, onde tantas pessoas têm partido desta terra e muitas delas não têm uma compreensão ampla sobre os propósitos de Deus. Mas nós, como cristãos, temos uma segurança que a palavra de Deus é aquilo que ela afirma, que quando nós estamos em Cristo, permanecemos em Cristo, e o Senhor tem propósitos extraordinários a realizar na vida de cada um dos seus servos, dos seus filhos. Para tanto, desde já, clamamos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos guie nessa jornada, nessa vereda, nos conduzindo com segurança, através do seu Santo Espírito, nos ensinando, nos ministrando a sua palavra, para que esta palavra venha de encontro aos nossos corações e possa encontrar terra boa, terra agradável a Deus. Em nome de Jesus é que nós pedimos isso. E dando prosseguimento, nós estaremos lendo o contido nas Escrituras Sagradas, sobretudo no que se refere a este ponto tão interessante, um texto básico, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque de maneira breve estaremos então nos atendo um pouco mais neste assunto tão precioso e tão necessário para a igreja e também para cada um de nós. Então, meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo de número 13 até o 18. Nos diz a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará sua companhia aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós o vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E a Bíblia de Estudo de Charles Hayre, anotada e expandida, obra publicada pela editora Mundo Cristão, no ano de 2017, nos traz, na sua nota de rodapé, sobre os versículos 16 e 17. Prossegue o autor, Charles Hayre: a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quando o Senhor vier buscar o seu povo, conforme versículo 17. Então os cristãos vivos serão arrebatados. O arrebatamento dos cristãos, descrito nesta passagem, envolvem tanto os que tiverem morrido,
quanto àqueles que estiverem vivos quando o Senhor retornar. Sua vinda, neste momento, se dará nos ares, não na terra, e acontecerá imediatamente, antes do início da grande tribulação. Também se referindo a este tema, os autores John Walvoord e Mark T. Hitchcock, no livro editado por Philip Haley, da obra missionária Chamada da Meia-Noite, denominada 1ª e 2ª Tessalonicenses, no ano de 2020, nas suas páginas de números 105 a 107, trazem a seguinte referência. Dizem os autores, abre aspas, um dos grandiosos fatos da fé cristã é que temos esperança quando nossos amados em Cristo são levados deste mundo pela morte. Em geral, os cristãos não conseguem compreender a desesperança e o desespero tão característicos em pessoas que seguem religiões pagãs. Fora do Senhor Jesus Cristo, não existe nenhuma esperança em uma vida futura. O cristão possui a maravilhosa esperança de que, após esta vida, ele desfrutará de uma gloriosa e eterna existência na presença de Deus, com toda alegria e êxtase que serão nossos quando estivermos com Cristo e com nossos amados que partiram antes de nós, crendo no Senhor. Paulo não queria que os tessalonicenses reproduzissem a atitude desesperançada do mundo pagão. Em vez disso, o apóstolo desejava que eles entrassem experimentalmente na glória da esperança que estava diante deles. No versículo 14, o fundamento ou base para essa esperança é fornecida. Nossa esperança é certa, porque a preciosa verdade com respeito à vinda de Cristo para os seus é tão certa quanto as doutrinas centrais sobre sua morte e ressurreição. Caso não estejamos absolutamente convictos da morte e ressurreição de Cristo, também seremos inseguros quanto à nossa esperança cristã. O lugar para começar é lá na cruz de Cristo. Lá ele morreu por nossos pecados. Lá temos um substituto, aquele que é capaz de nos salvar e fornecer um sacrifício suficiente por nosso pecado. Não lograremos progresso em nossa fé cristã até nos achegarmos à cruz. A ressurreição de Cristo está conectada à cruz, que constitui o selo de Deus e a evidência ou a apologética para a nossa fé cristã. Aqui está o selo de segurança. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Uma das formas de pensar nisso é que a morte de Cristo é o pagamento total por nossos pecados. E a sua ressurreição é o recibo desse pagamento, conforme Romanos, capítulo 4, versículo de número 25. É a prova de que Deus aceitou o perfeito sacrifício de Cristo em nosso favor. Se cremos que Cristo morreu por nós e ressuscitou dentre os mortos, realmente crendo e recebendo Jesus Cristo como nosso Salvador, então temos uma base para esperar que igualmente seremos ressuscitados. Uma das razões pelas quais muitas pessoas hoje não consideram com seriedade o retorno de Cristo, para elas é que não permaneceram junto à sua cruz o suficiente. Púlpitos que não proclamam a morte e a ressurreição de Cristo dificilmente pregarão sobre a vinda do Senhor. Todos esses eventos estão interrelacionados. Se aceitarmos o que as Escrituras ensinam sobre a primeira vinda de Jesus e confiarmos nele
então será gerado em nosso coração um intenso desejo por ver o Salvador, e a verdade sobre a sua vinda para nós será extremamente preciosa. Nós realmente ansiamos pela aparição do Senhor? Há algum significado no fato de que Jesus pode voltar hoje? Muitos cristãos podem acreditar em seu retorno como parte das suas crenças doutrinárias, mas podem não possuir essa expectativa diária. Pode fazer parte do seu credo, mas não parte de sua antecipação contínua. A dificuldade é que o coração e a mente deles não estão realmente focados em Cristo. Eles possuem a verdade da vinda do Senhor, mas a verdade não os possui. Amaremos a aparição do Senhor em proporção direta ao amor que temos por Ele. Se o amamos, se ansiamos ver aquele que nos amou primeiro, então a certeza da sua vinda e o fato de que Ele pode voltar hoje serão uma verdade preciosa para nós. Fecha aspas. E assim, nesse mesmo sentido, em relação ao arrebatamento, um artigo publicado na revista chamada do mês de março do corrente ano, número 3, ano 52, nas suas páginas de número 38 e 39, nos traz uma passagem, um artigo muito interessante relacionado ao texto que acabamos de ler, escrito pelo autor Mark Hitchcock, que tem como título O que é o arrebatamento? E o autor prossegue nos ensinando, abre aspas, o arrebatamento é o evento futuro no qual Jesus Cristo descerá do céu. Os corpos dos crentes falecidos ressuscitarão e os dos crentes vivos serão transformados de imediato em sua gloriosa presença. Em seguida, ele os levará para o céu para viver eternamente ali com eles. O arrebatamento é a feliz esperança da igreja. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, cita 7 importantes pontos que resumem a preciosa verdade do arrebatamento. Primeiro, o reconhecimento. Inicialmente, Paulo escreve que devemos entender o arrebatamento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Conforme versículos número 13 e 14. O Senhor quer que todo crente conheça a verdade do arrebatamento. O versículo 13 começa dizendo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Alguém já disse que a denominação que mais cresce é a Igreja dos Irmãos Ignorantes. Todavia, o Senhor não quer nos deixar com dúvidas quanto à verdade do arrebatamento. O primeiro ponto que o Senhor deseja transmitir-nos quanto ao arrebatamento é que nossos familiares e amigos crentes falecidos não perderão o arrebatamento. No seu retorno, Jesus trará consigo os espíritos perfeitos dos crentes falecidos. Essa verdade proporciona consolo e esperança ao nosso coração e mitiga nossa tristeza quando pessoas amadas nos deixam. Quando o crente morre, não há uma despedida definitiva. No arrebatamento,
voltaremos a encontrá-los. Segundo, além disso, a revelação. Paulo quer nos dar a entender, sem qualquer dúvida, que suas palavras vêm diretamente do Senhor. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, conforme versículo 15, na parte A, suas palavras são revelação de Deus. Não foi ele que imaginou aquilo. Terceiro, o retorno. No seu retorno, o próprio Senhor voltará nas nuvens, acompanhado de 3 sinais, com uma ordem, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme versículo 15 da sua parte B, versículo 16. Essa ordem será a última de 3 ordens do nosso Salvador. Observe que em cada uma delas se ressuscitam mortos. E nesse sentido, também, Evangelho de João, no capítulo 5, no versículos 28 e 29, nos trazem a seguinte passagem: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Mas prossegue os autores. A ordem no cemitério, quando Lázaro foi ressuscitado. Uma outra passagem se encontra em Mateus, capítulo 27, nos versículos 50 a 53, quando ouve-se o brado na cruz, quando os mortos ressuscitaram. E ainda, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o brado das nuvens, quando os mortos ressuscitarem na sua vinda. Recapitulemos esta última passagem. Esta ordem será a última de 3 ordens do nosso Salvador. Observe que em cada uma delas se ressuscitam mortos, conforme o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Primeiro, conforme narrado em Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 43 e 44, a ordem no cemitério, quando Lázaro foi ressuscitado. Segundo, o brado na cruz, quando os mortos ressuscitaram, conforme Mateus, capítulo 27, versículos 50 a 53. E terceiro, o brado das nuvens, quando os mortos ressuscitarem na sua vinda, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16. E ainda prosseguindo, os autores, o autor Martin Hitchcock nos ensina um quarto tópico: a ressurreição. Quando Cristo descer do céu, primeiro ressuscitarão os corpos dos crentes falecidos para serem unidos aos seus espíritos perfeitos, que voltarão com o Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme o versículo 16, parte B. Serão corpos glorificados da ressurreição, imunes à decomposição, adequadas ao céu, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 e 36, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5, e Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20 e 21. Um quinto tópico: o
arrebatamento. Assim que os crentes falecidos ressuscitarem, os cristãos vivos serão instantaneamente transformados e levados à presença de Cristo, sem passarem pela morte física. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, conforme o versículo 17 na parte A. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 51, na parte B, temos uma precisa descrição daquilo que alguns de nós experimentarão no arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Milhões de crentes nunca conhecerão o espinho da morte. No instante, eles serão arrebatados subitamente para a presença do Senhor nas nuvens, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Um sexto tópico, a reunificação. Os mortos em Cristo e os santos vivos serão arrebatados juntos. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. É o que nos narra o versículo 17. Será uma reunificação maravilhosa, quando todos os crentes desta era se encontrarem com o seu amado Redentor. E por fim, um sétimo tópico, denominado o consolo. A certeza do arrebatamento proporciona consolo e esperança a todo o povo de Deus, especialmente quando morre um ente querido. Há uma palavra do Senhor para nós: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Fecha aspas. E assim, meus amados e queridos irmãos, terminamos mais este estudo a respeito de um tema tão interessante e tão importante para todos nós: o arrebatamento, a bendita esperança. O nosso encontro com o Senhor se aproxima. A cada dia, a iminência da volta de Cristo é uma certeza que nos mantém acesa a nossa chama, a nossa fé em nosso Senhor e Redentor, que vive e reina para todo sempre. E a Ele, esse Deus tão bondoso, tão amoroso, um Deus de justiça e de paz, que tem cuidado muito bem de cada um de nós, seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.